Em matemática, a gente diz que se as premissas de uma fórmula forem erradas, o resultado dará errado. Teologicamente falando, biblicamente falando, se os fundamentos da nossa fé, da nossa doutrina forem equivocados, o nosso entendimento sobre a nossa fé, a nossa doutrina, o evangelho serão também distorcidos, equivocados. Eu vou dar 2 exemplos para vocês sobre isso. Primeira premissa equivocada que nós fomos ensinados a pensar: eu não tenho que cumprir os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos fazem parte do Velho Testamento, por isso eu não preciso cumprir os 10 mandamentos, ok? Primeira premissa. Segunda premissa, que no tempo da graça, no tempo de Jesus, quando Jesus inaugurou o tempo da graça, nesse tempo Jesus não instituiu mandamentos, por isso eu não tenho mandamentos para cumprir no Novo Testamento. Mandamentos são institutos do Velho Testamento e por isso, como eu falei na primeira premissa, nós não temos que cumprir, não é assim? Vamos desconstruir, então, as 2 premissas equivocadas que fazem parte do fundamento da nossa fé. Vamos lá? Primeira premissa. Se a primeira premissa é verdadeira, não tenho que guardar os 10 mandamentos porque está no Velho Testamento, por que nós ensinamos a dar o dízimo que está em Malaquias, Velho Testamento? Porque nós consideramos o ministério de louvor um ministério levítico? Por que fundamentamos que todos os ritmos louvam a Deus no Salmo 150? Por que nós não podemos tocar no ungido de Deus que está em 1 Samuel, a relação de Davi com Saul? Por que ensinamos que devemos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa? Sobre a segunda premissa, eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 7. A segunda premissa diz o seguinte: Jesus inaugurou o tempo da graça e no tempo da graça não tem mandamentos a cumprir. Vamos ler? Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. É bom é um grande exemplo não de mandamento, mas de ordenança. Ordenança é o quê? Ordenança é um conselho que o apóstolo, que a palavra está lhe dando. Você pode usá-la como pode não usá-la. Um outro exemplo de ordenança está aí em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do capítulo 6, do versículo 1, que diz o seguinte: olha, para que um irmão vai em juízo contra outro irmão? Vocês não têm aí pessoas sábias entre vocês que possam julgar as suas causas? Isso é uma ordenança, é um conselho. Olha, seria bom que isso fosse dessa forma. Mas vamos continuar lendo 1 Coríntios capítulo 7, que diz o seguinte, o versículo 2. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa. O conselho, ele está dizendo por que seria bom que o homem não tocasse em mulher. Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua própria esposa e a esposa tem o seu próprio marido. Agora vem, versículo 5. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Mas um exemplo de ordenância. Não se privem, seria bom, eu estou te aconselhando, ok? E ele continua. Versículo 6. E digo isto como concessão e não como mandamento. Guarde isso. Eu digo isso como concessão e não como mandamento, ok? E agora preste atenção nisso. Versículo 10. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Não é mais uma ordenança, não é mais um conselho, é uma ordem. Ordem é mandamento de quem? De Paulo? Não, do Senhor. Vou repetir. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Mas se ele se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher, da sua esposa. Eu te pergunto, isso é uma ordenança ou um mandamento? Eu tenho a opção de não cumprir ele? Ele está me dizendo, seria bom que você não se divorciasse? É um conselho que eu estou lhe dando? Não. Isto aqui é um mandamento. Existem vários outros mandamentos na palavra de Deus no Novo Testamento. É que as nossas premissas nos fizeram não enxergar que o Novo Testamento está repleto de mandamentos. E eu vou te dar outro exemplo. Aí mesmo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efêmeros, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores
herdarão o reino de Deus. Eu te pergunto, quem pratica essas coisas, ela é uma opção praticar? Ou é um mandamento, você não pode fazer isso, você não pode ser essa pessoa. Se você fizer e praticar essas coisas, vocês não vão herdar o reino de Deus. É uma ordenança ou é um mandamento? É um mandamento, vocês não podem fazer assim. Um outro excelente exemplo da diferença entre ordenança e mandamento. Jesus disse o seguinte: façais isso em memória de mim sobre a ceia. Você conhece alguma igreja protestante, inclusive Testemunha de Jeová, que não celebram a ceia? Jesus disse, façam isso em memória de mim. Isso não foi uma ordenança, isso foi um mandamento. Todas as igrejas fazem porque se sentem compelidas a fazer. Portanto, isso não é uma ordenança, você não tem a opção de não fazer. Uma outra coisa, você tem a opção de não batizar as pessoas? Não, não é? Você tem que batizar as pessoas. Se elas creem, o pastor e a igreja têm que batizar essas pessoas. É uma opção? É uma ordenança ou um mandamento? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um mandamento, gente. Só não tem um nome mandamento, mas isso não dá margem de escolha se você tem que fazer ou não tem que fazer. Portanto, a segunda premissa de que nós não devemos guardar os mandamentos, porque no tempo da graça não existe mandamentos, é uma premissa equivocada. Deus abençoe a todos.